Olá, meus amores. Meu nome é Mônica Conde, vocês já me conhecem, e eu queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal. Eu vou falar sobre assuntos pessoais, de vida pessoal, que aconteceu, como receber certas notícias e também vou falar sobre sentimentos. Bom, a primeira notícia é a seguinte. O 11 de setembro, eu estava tranquilamente, não muito tranquila, conversando com um advogado do espólio do meu pai. E conversando como nós poderíamos fazer, os herdeiros, etc. E a televisão ligada. Daqui a pouco vejo os prédios caírem aos pedaços. Eu, na mesma hora, falei: olha que filme horroroso! Estão destruindo as torres gêmeas. Que filme, nome do filme é esse? Inocentemente, pensando que era filme, né? Aí ele virou assim, no telefone, que era telefone ainda antigo, 2000, 20 anos que tem isso. Não, Mônica, é um atentado nos Estados Unidos. Bom, minha cabeça pirou, porque minha filha estava morando nos Estados Unidos. Eu pensei, como Terceira Guerra Mundial, meu Deus, minha filha está lá. Bom, desliguei o telefone e digo: olha, não dá para falar agora, eu não estou me sentindo bem, eu vou entrar em contato com uma pessoa e eu quero saber mais alguma coisa. O que, que aconteceu? Eu, nessa época, eu estava casada com um chefe de inteligência internacional. E um dos homens mais brilhantes que eu conheci na minha vida era da ONU, Organização das Nações Unidas, e mediador político de guerras e guerrilhas. E de guerras e guerrilhas. E estava fazendo serviço em vários lugares. Telefonei para ele, o que aconteceu? Ele disse: não, Mônica, não vai ter Terceira Guerra Mundial. Você esquece isso de vez, porque todos vão ser solidários com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos muitas vezes têm uma política externa complicada para certos países e eles não vão se envolver com guerra dos americanos com outros países. Faça isso, isso vai acabar por aí. Infelizmente, foi a maior desgraça que eu vi de atentado no mundo, né? Porque foi algo que inesquecível para o começo do século, né? E realmente não aconteceu a Terceira Guerra Mundial. Mas ele complementou o seguinte: vai ter uma guerra biológica, um dia vão soltar um vírus no mundo e esse vírus vai matar muita gente. E daí, desta guerra biológica, nós estamos tendo uma robotização. Como eu explico essa robotização? Complementando, que foi, tudo isso é muito triste. O homem está agindo só através da máquina. Os sentimentos estão, assim, sendo esquecidos. Vou dar uma explicação. Na minha época, nós sentávamos na mesa, não tinha televisão, e nós todos sentávamos, conversávamos, a família toda reunida. Agora, pega um prato de comida, quer ver a novela, quer ver. E depois ainda fica com o celular na mão, criancinha. Criancinha, né? De criancinha pequena e ainda de 8 anos, e ninguém olha a cara de ninguém. O que gera uma profunda depressão e solidão. É claro, evidente que, como eu fui educada em outra época, eu gosto dos meus livros, gosto dos meus cachorrinhos. Essa daqui não me deixa, né? É um carrapato. A Gigi, onde eu vou, ela vai atrás. Tem umas 4 que não me deixam. Então, eu tenho uns sentimentos assim diferentes do que a outra época que está agora. Os jovens não sabem para onde ir, não estão sendo direcionados em nada. A cultura ficou cada dia pior. Eu recebo e-mail com português, eu falo francês, inglês, português, italiano e espanhol. E é português perfeito, porque eu estudei línguas, né? Muito. O espanhol é perfeito também, o francês na Aliança Francesa, fiz tradução. E eu vejo que nem escrever eles escrevem, porque só toca. E isso está gerando um mal na cabeça atual das pessoas, né? Porque você fala, a pessoa fala assim: um minutinho, aí pega o celular. Alô, alô, alô. Isso não faz bem mentalmente. A pessoa para de raciocinar. É, Veja o seguinte: a Fernanda Montenegro é fabulosa.
A Suzana Vieira, fabulosa, de uma vitalidade incrível. Fazem ginástica, vão para um lado, para o outro, mas elas o quê? Elas liam texto de leitura, texto de cultura, texto de tudo. Por quê? Porque se você só ficar na máquina, a tua memória vai embotar. E a internet é bom para quê? Para dados de pesquisa. Por exemplo, quantas pessoas estão no meio da rua, como eu falei, tá? Você vai na internet, consulta. Isso daí eu acho, para pesquisa, eu acho ótimo, porque você tem uma dúvida, vai lá e faz a pesquisa. Por exemplo, o que é hemoterapia? Você vai lá, como eu fiz, consultei. Ah, é? Existe, é com H? Tá bom, vamos ver. Faz uma consulta. Mas não para ficar o dia inteiro. Então, os jovens não estão sabendo nem se direcionar, nem para onde ir, e nem namorar. Na minha época, eu frequento umas festas, Clube das Celebridades, festa da Neném Habib, uma série de festas que eu frequentava, agora com a pandemia até isso cortou. E tinha um amigo e, como nós tínhamos uma simpatia mútua, eu sempre dançava tic-tu-tic. Sabe que ninguém sabe o que é dançar tic-tu-tic? Vocês sabem o que é dançar tic-tu-tic? Então eu vou explicar, porque a nova geração não sabe. Ficou sem saber. Tic-tic é do rosto colado. E isso era, assim, uma delícia. E continua sendo também, porque é um carinho que você demonstra para o outro, etc. Agora, o que acontece é que não se... É música eletrônica, é funk, e até eu tenho medo do seguinte, eu fui bailarina. As artes vão começar a morrer. O balé clássico, a ópera, tudo que é de gosto vai começar a morrer. Eu sou monarquista, sempre vou continuar sendo monarquista, porque, 2 pontos, conserva a tradição, conserva todo o esquema de beleza de uma tradição. Tradição é fantástico, é maravilhoso, não se pode quebrar com as tradições. É algo que uma mesa bonita, uma roupa bonita, é claro, você pode botar uma disco, mas em certos momentos você ter uma tradição, um rito, é maravilhoso. Você olha e, no fundo, você gosta. E por que também? Porque só tem um rei que comanda. Então, ele foi treinado para isso. Não vai entrar um Mussolini, não vai entrar um Hitler, não vai entrar um Videla, não vai entrar uma porcaria nenhuma no teu país para pegar o poder e não saber para onde vai. Então, eu sou monarquista e gostaria de morar num país monárquico, com o rei comandando. Mas eles têm a tradição. E a tradição é tudo. Tradição familiar, tradição de leitura, de cultura. E nós estamos perdendo tudo isso porque a robotização está presente. Nesse momento, infelizmente, foi bom, porque nós tivemos um meio de comunicação nessa terceira guerra. Não deixa de ser uma terceira guerra mundial. É uma terceira guerra mundial. Eu lembro que eu saí e as ruas estavam vazias. Lockdown que teve. E eu pensava, puxa, na guerra também, na Segunda Guerra, as ruas ficavam vazias, as pessoas com medo das bombas, iam para os abrigos. E agora nós temos os abrigos das nossas casas, coisa que ninguém pensou. E nesse ponto, a família teve que se unir e engolir um ao outro, né? Aguentar o rojão, porque às vezes marido e mulher assim, estou com pressa, estou no horário, vou filmar, vou fazer isso, vou trabalhar. Os filhos, saía, não encontrava. Não encontra. Não, até os amigos, eu não posso agora, eu estou indo. Parecia um mundo, uma loucademia, uma loucura total, mundial. Só nessa desgraça toda que houve uma melhora de relacionamento ou piora, né? Se o casal ou se a família estava em conflito, piorou, né? Ficar tudo dentro de casa. Mas talvez tenha melhorado para se acertarem, uma união maior. Teve que acontecer uma desgraça para começar uma comunicação maior entre as pessoas, entre os seres humanos. Uma ajuda humanitária maior. A desgraça continua acontecendo, é muito triste o que nós estamos passando. É algo que, quando meu marido falava no vírus biológico, eu falava, Miguelito amoroso, espanhol, estás enlouquecido,
Tu não puedes pensar que eu pueda pensar que vai passar algo assim. E a Aline dizia, você está louco? Não vai acontecer nada. Ah, é? Ele está com 94 anos, é muita idade, né? Que era mais velho do que eu. Eu sempre brinco com minhas amigas quando elas falavam que eu tive dois maridos, três maridos, o primeiro morreu, três maridos velhos. Eu olhava para a cara delas e brincava e soltava uma piadinha, sabe? Eu prefiro ser boneca de velho que peteca de moço. Fica quieta, no teu lugar, fica na tua. E sempre tive muita personalidade nisso. E eu fico pensando que, em certos momentos, as coisas estão começando a voltar como antes, na união de a família ficar unida, o marido ajudando a mulher, os filhos ficando em casa, uma ação humanitária maior. Está sendo uma lição, um karma coletivo, chama-se karma coletivo. Tá? Todo karma coletivo é quando tem desastre de avião, desastres ecológicos, tsunami. Nós falamos um tipo de apocalipse, um final de uma era, né? Na minha ideia, tá? Quando nós falamos 2019, 2020, me falaram 2019. E eu vou fazer o próximo bloco contando uma história que aconteceu no ano 2003, numa viagem que eu encontrei quem? Os extraterrestres. Mas isso é no próximo bloco. Eles falaram e o que eles falaram aconteceu. Eu achava que eu estava surtando numa viagem para Mato Grosso do Sul, na fazenda de Corguinho, onde dizem que pousam as naves. Eu não sei, não fui até lá, mas fui convidada. Um beijo no coração. Um beijo na Gigi, que me acompanha a vida toda, né, Gigi? É tão quietinha ela, né? Uma pintia quietinha. E vamos ver essa viagem, como é que foi feita. Foi muito interessante, eu vou contar para vocês agora. Um beijo.